Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a proposta da nossa aula é um pouco diferente das demais. Hoje então nós teremos a revisão de conteúdos em virtude da prova que vai ser aplicada na próxima quinta-feira, dia 25. E gostaria também de lembrar, de salientar que a relação de conteúdos que vai ser trabalhada na avaliação já foi repassada para vocês se prepararem. E hoje, então, na aula, eu vou fazer uma revisão dos principais aspectos, dos principais pontos desses conteúdos que foram trabalhados. Inicialmente, nós temos o estudo sobre o gênero, artigo de opinião, que é um texto argumentativo, no qual o autor expõe a sua opinião sobre determinado assunto. É um gênero que pode circular na internet, é facilmente encontrado em jornais e revistas. Desenvolve-se a partir de uma ideia central, que sintetiza o ponto de vista de quem escreve. E esse ponto de vista, que é a ideia central, ele precisa ser seguido de fundamentos que dão suporte, e esses argumentos precisam ser bem estruturados para que o texto ou artigo seja convincente, para que ele consiga, então, fazer com que o leitor fique convencido da ideia que se pretende transmitir. Encerra-se com uma conclusão, na qual se confirma a posição do autor em relação ao tema e provoca uma reflexão no leitor. A linguagem empregada é formal, clara e sempre respeitando a norma padrão. Então, esses são os principais aspectos que fazem referência ao gênero artigo de opinião. Na sequência, nós temos um outro tópico, que é a polissemia, que constitui-se na capacidade que uma palavra tem de representar e assumir outras significações em contextos específicos. Então, como o próprio nome já diz, polissemia, vários sentidos. Significa que nós temos expressões, temos termos, até mesmo frases que podem assumir diferentes sentidos. E esses diferentes sentidos estão diretamente ligados ao contexto em que eles estão sendo utilizados. Por isso, é importante sempre fazer a análise, levando em conta todos os aspectos que estão envolvidos na produção e o enunciado que está sendo utilizado. Um outro ponto que nós, então, veremos é sobre o período composto, que é aquele formado por duas ou mais orações. Lembrando que o que determina a quantidade de orações em um período é a quantidade de verbos. O período composto, ele subdivide-se em dois grupos, que são o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Na coordenação, nós temos as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas formadas por conjunções, que também têm a sua subclassificação, e as coordenadas assindéticas, que são aquelas que não possuem conjunção na sua constituição. O período composto por subordinação, ele é subdividido em subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. E a nossa ênfase, por enquanto, está nas subordinadas substantivas. Lembrando que é a oração que completa a estrutura da oração principal. A principal é aquela que precisa do complemento, ela não tem sentido sozinha. E a subordinada substantiva, então, cumpre a função de um substantivo.
Ela pode ser desenvolvida, que é inserida por um conectivo, que pode ser o que ou o se, chamadas, então, essas palavras, no caso o que e o se, são chamadas de conjunções integrantes e também com o verbo conjugado. Então, a oração subordinada substantiva desenvolvida é formada por um conectivo mais um verbo conjugado. E a reduzida, que possui verbo em uma das suas formas nominais, gerúndio, particípio ou ainda infinitivo. A classificação das orações subordinadas substantivas depende da função que elas exercem no período. Se for função de sujeito, ela vai ter o nome de subjetiva, porque na oração principal não tem o sujeito, então a subordinada é que exerce essa função. E normalmente a subjetiva vem depois dela. Como é que pode ser formada, então, a oração subordinada substantiva subjetiva? Através do verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito e, consequentemente, a oração subordinada subjetiva. O verbo na voz passiva, mais a subordinada subjetiva, e o verbo na terceira pessoa do singular, mais, então, a oração subordinada subjetiva. Então, nesses casos aqui, é que nós temos esse modo, essa classificação. A predicativa, quando ela tem função de predicativo do sujeito da oração principal, ou seja, é uma característica que faz referência, então, ao termo que está lá na oração principal. Segue a estrutura do predicado nominal, que é o sujeito, mais o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. A objetiva direta é aquela que tem função de objeto direto da oração principal, ou seja, é um verbo que está lá na oração principal e que recebe o complemento dentro da oração subordinada. Então, o verbo da oração principal é transitivo direto, ou seja, é um verbo que não tem sentido sozinho, ele precisa dessa complementação e ela é ligada a ele sem o auxílio da preposição. A objetiva indireta é quando a oração subordinada tem função de objeto indireto, em relação ao verbo da oração principal. É um verbo, então, que precisa de complemento e esse complemento é ligado a ele com o auxílio de uma preposição. Então, como eu já disse, é um verbo transitivo indireto. Temos também a completiva nominal, que exerce a função de complemento nominal de um nome da oração principal, que necessita de um complemento para ter significado completo. Ou seja, diferentemente da objetiva indireta, nós temos aqui um nome, que pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou até mesmo um advérbio, que é o termo que recebe essa complementação, e tem também a preposição, que vai ligar um termo ao outro, ou seja, o nome ao seu complemento. Então, na objetiva indireta, nós temos um verbo que recebe o complemento com o auxílio de uma preposição. Na completiva nominal, nós temos um nome que recebe o complemento com o auxílio da preposição. Então, essa é a diferença entre as duas formas. E, por último, nós temos também a oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela que atua como um aposto de natureza explicativa de um termo da oração anterior, ou melhor, da oração principal. Ou seja, é um termo que recebe uma explicação. E essa explicação, então, atua
como um aposto. Por isso, então, que é chamada de apositiva, é isolada por vírgulas ou vem depois de 2 pontos. Em relação ainda à pontuação das subordinadas substantivas, não podemos nos esquecer de um princípio geral na estrutura da língua portuguesa, de que nenhum tipo de pontuação deve ser utilizado entre os elementos básicos de uma oração, que são o sujeito, o verbo e o complemento. Então, nós não temos nenhuma vírgula, nenhuma pontuação aqui quando tivermos uma estrutura que segue essa sequência. Não é indicado o emprego de vírgulas entre a oração principal e uma oração subordinada substantiva, com exceção de a ordem for inversa e a oração subordinada substantiva estiver anteposta à oração principal. Se tivermos, então, uma estrutura que está invertida, no caso, que é preciso menos discriminação, vírgula, todo mundo sabe. Então, quando ocorre essa inversão, quando a oração subordinada vem antes da oração principal, aí sim nós usamos vírgula. E também quando a oração for apositiva e estiver intercalada à oração principal. Então, o que nós temos aqui? O meu sonho, vírgula, que haja menos preconceito entre nós, vírgula, ainda em gatinho. Então, aqui nós temos uma apositiva intercalada entre vírgulas. Então, essas são as duas únicas possibilidades em que o uso da vírgula é indicado no caso das orações subordinadas substantivas. Ainda, para finalizar, nós temos sobre a intertextualidade, que é quando um texto estabelece diálogo com o outro. Acontece não somente com textos verbais, mas também com textos não verbais. Temos a intertextualidade explícita, que é quando um autor cita outro texto mencionando claramente a fonte da sua inspiração. E temos também a intertextualidade implícita, quando o autor usa o outro texto como inspiração, mas ele não faz menção a isso porque ele entende ou pressupõe que o leitor fará essa associação, pois há um diálogo entre eles que precisa ser percebido na interpretação e que, obviamente, não está explícito. Por hoje era só, então. Preparem-se, estudem, revejam as atividades que foram feitas e até a próxima.